Oi, sou a Gabi Xavier e o capítulo 123 de Shingeki trouxe tantas perguntas, tantas questões, que essa é a segunda parte do vídeo, respondendo várias delas, várias que vocês me mandaram, inclusive, lá no Instagram. Me siga no Instagram, no Twitter, Facebook, sou Gabi Xavier em todas as redes sociais. Já deixa o like, já se inscreve, não vamos perder tempo, porque temos muito que conversar. Só continua de olho aqui no canal e nas minhas redes sociais nos próximos dias, porque tá vindo novidade ainda nesse mês, inclusive para fãs de Shingeki. Vai ter algo exclusivo, tanto aqui do canal quanto de Shingeki pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir muito, de outros animes também, mas fica de olho, já vai dizendo o que você acha que é. Em breve eu vou contar pra todos vocês. Vamos começar com um pensamento importante do Carlos.H.Hard. Gabi, a Mikasa disse que o Eren não mudou, eu disse isso também, inclusive, que ele sempre foi assim. Mas será que isso é inteiramente verdade? Alguém que sempre lutou por liberdade, terminar querendo tirar a liberdade dos outros, não é meio contraditório? Não teve algum acontecimento que tenha alterado não a essência do Eren, mas a sua coerência ideológica? Não, Carlos, acredito que não. Algumas pessoas discordaram e questionaram esse meio argumento, o argumento do mangá também, da Mikasa, vindo através da Mikasa, que o Eren antes lutava contra titãs, qual o sentido dele ter lutado agora contra seres humanos? Ou que isso demonstra uma mudança clara nele, sim. Eu já fiz um vídeo de meia hora mostrando aí painel a painel e ok, está segmentado porque eu não podia fazer um vídeo de 5 horas, né? Então eu selecionei algumas coisas. Mas mostrei em diversos momentos que o Eren sempre lutou por liberdade e sempre teve muito ódio, muito ímpeto de lutar e eliminar com muita raiva, desde criança literalmente, antes de ter qualquer titã, todos aqueles que faziam com que ele tivesse a sua liberdade privada ou tentassem privar a sua liberdade, sofreriam com o seu ódio. Por isso que ao ver os sequestradores da Mikasa, ele tem ódio desses seres humanos, dessas pessoas, isso é dito no mangá, e ele reage com muita raiva. O seu pai fica chocado quando ele vê que o garoto dele, o filho dele de 9 anos, matou aquelas pessoas, aqueles adultos, de forma tão agressiva, tão visceral e não tinha qualquer culpa por ter feito aquilo. A questão é que ao longo da trajetória do Eren, os seus inimigos mudaram, a sua essência não mudou. Ele continua lutando por liberdade, da mesma forma que o Eren teve ódio dos titãs, teve ódio daqueles que estavam ao lado dos titãs, os titãs originais dos inimigos, depois teve ódio de Marley, agora ele descobriu que o mundo todo os odeia, então ele tem ódio do mundo todo, porque aparentemente o mundo todo os impediria ali em Parades de viver. Então ele não viu na sua lógica, que é muito imediatista, assim, que é muito impulsivo, ele achou que o correto era eliminar todos. E o Eren não dividiu esse pensamento com ninguém, ele decidiu sozinho, talvez por julgar, porque na sua trajetória algumas vezes ele ouviu o pensamento dos outros e as pessoas morreram e não deu certo. Talvez por se arrepender, inclusive, de não ter feito o que ele achava correto e o resultado não foi como ele desejava. Agora ele quer confiar apenas nele. Talvez por ter visto o futuro e acreditar que ele é capaz de manter aquilo que ele viu e acreditou que seria o melhor para de fato acontecer. Então ele precisa manter esses traços do tempo e por isso ele vai continuar seguindo, encaminhando, apesar de qualquer outra pessoa, inclusive amigos dele, serem contrários ao que ele está escolhendo. Esses são diversos fatores do contexto. Porque, gente, para o Eren ter mudado de verdade, ele teria que ter mudado esse raciocínio. Ser alguém ali que escuta mais, que conversa mais, menos imediatista, sem pensar tanto em ódio, mas entender o contexto, fazer ali exceções, porque sabe que no mundo de fora nem todos são aqueles que falaram no Fórum Internacional ou aqueles que ele viu em Marley, o mundo é muito mais plural. Conversar com outras pessoas que são seus amigos, que ele confia, porque talvez tivesse uma alternativa que ainda provavelmente envolveria morte, confronto, talvez usar, como o Armin falou, uma parcela dos colossais, sim, seria inevitável, mas ele tá indo da forma que ele sempre foi, imediato, impulsivo, com ódio, contra aqueles que ele é inimigo. E mais, o Eren tinha o poder necessário. E ao longo do seu caminho ele foi conseguindo mais poder, até que ele conseguiu a coordenada, que era o poder supremo, e ele tinha poder, e ele tinha informações, ele tinha memória do futuro. É claro que ele se sentiu ali no lugar daquele que teria capacidade total de julgar o que era correto e fazer o que era correto. Para mais detalhes, mais descrições, o meu vídeo realmente está bem explicativo, ele explica bastante essa trajetória do Eren. E sobre o que você disse dele não perceber que ele está lutando por liberdade tirando a dos outros, o Eren nunca teve esse raciocínio de empatia por quem ele considerava seu inimigo, não.
Ele pensa, como eu disse, nele e nos seus no máximo. E agora, nesse ponto, nem nos céus ele tá pensando na hora de agir. Então, assim, nada mudou. Mudou o contexto, a essência tá ali. Ele poderia ter mudado, poderia mesmo. As pessoas não são obrigadas a terem a mesma carinha, elas podem aprender com seus erros. O Eren foi formado pelas consequências do que ele passou também. Mas aí, no caso dele, foi só intensificando esse traço de ódio, de luta, de rancor que sempre existiu no garoto desde criança. O meu vídeo tá legal pra assistir, pra ampliar um pouquinho essa discussão. Não vou ficar falando aqui não, senão o vídeo vai ficar só disso também e vai estar repetitivo. A Carol_Delmiro.s perguntou, e outras também, como que os titãs fariam pra chegar no mundo se eles estão numa ilha e o oceano é super profundo e eles vão nadando? Eles vão sair da ilha falando, vamos destruir o mundo, aí eles vão andando, aí chega na profundidade do oceano, que muitas vezes é bem maior que 50 metros, e aí eles afundam e ficam lá e nada acontece. Eu não sei se o Isayama está seguindo alguma lógica nesse sentido científica que possa ser explicada. Não sei se a gente vai ver titãs de fato nadando. A verdade é que os titãs são bem mais leves do que deveriam ser pelo seu tamanho. A gente vai precisar esperar para observar como que o Isayama vai contornar esses problemas aí mais técnicos, físicos da coisa, mas a gente já viu até mesmo no encerramento antigo de Shingeki, em ilustrações anteriores, que eles podem sair do mar, e se eles saíram do mar, eles atravessaram isso já em outro período da história. Então, há premissa para isso acontecer, só não há explicação física para eu te explicar aqui agora. Prefiro esperar, mas talvez a gente veja aí uns titãs boiando, uns titãs nadando, quem sabe, não sei. Lacrimosa falou de uma teoria que também está rodando bastante o fandom, que é falando sobre o poder de mãe de Ná do Eren. Quando Levi teve que escolher em quem usar o soro, Eren se esperneou e gritou: "Não sou eu que vai salvar a humanidade, é o Armin." Acha que essa fala dele é porque ele teve uma visão de que Armin será a chave para resolver as coisas? Vamos lá entender. Eu realmente sei e mostro aqui, falo sobre isso e acho legal o fato do Isayama, ao longo do mangá, colocar questões, falas, detalhes, ilustrações, personagens que aparecem num fragmento aqui e são utilizados lá na frente. Algo que faz referência a capítulos muito anteriores e que, olha, ele sempre tinha pensado, deixou ali como uma dica. Isso aqui que está sendo colocado, que muitas pessoas estão ressaltando como uma provável mostra aí, prova de que o Eren teve uma visão do Armin fazendo algo no fim do mundo, não se justifica muito porque o Eren, nesse ponto, teve contato apenas com algumas memórias do seu pai, tinha recém-descoberto ali como que ele virou titã, como que ele matou o próprio pai, mas a verdade do mundo, de Marley, sobre a origem dos titãs, o momento que ele começou a encontrar mais memórias do seu pai com o Coruja e principalmente o momento em que ele finalmente teve visão do futuro, que foi quando ele encostou ali na mão da Ristora, isso tudo não tinha acontecido. Então não faz muito sentido que o Eren ali soubesse realmente como seria o futuro e que o Armin seria importante. Isso é uma fala descolada de todo um discurso que faz sentido por quê? Porque o Armin, ele realmente foi crucial para diversas missões e ele queria salvar o amigo e ele achou argumentos importantes. O Armin, ele é a cabeça pensante, ele é crucial para diversas elaborações de batalha, de sobrevivência, ele tem que sobreviver porque ele é mais importante que eu, que só tenho um titã e não sei pensar. Acho que era só isso. Sinceramente, acho que nesse caso, desse painel, dessa parte do mangá, não faz sentido toda essa teoria que está sendo criada de que por isso o Armin seria a peça final para salvar o mundo do que o Eren está fazendo ou o que seja. Acho que não. Pode até ser que o Armin no final seja importante, mas não por causa disso. Aí, de novo, a gente está forçando muito a barra para tentar achar provas de algo que não faz sentido. Aliás, o Eren podia olhar esse painel, essa parte do mangá e dizer, olha, não é mesmo que o Armin é importante? Que o Armin sabe pensar uns negócios aí bom, hein? Será que eu podia conversar com ele ao invés de dar soco na cara do meu amigo? Quem sabe? Falando nisso, a Larice Lilian perguntou se eu acho que o Armin vai lutar com o Eren. Eu acho que se surgir a necessidade, ele pode tentar. Mas a gente vê ali que o tamanho do Eren tá gigantesco, né? Tá um pouquinho maior, ou muito maior que o Armin. Eu acho que os amigos dele apenas lutariam para tentar pará-lo antes de qualquer coisa. Se eles o matassem de fato, seria mais como um golpe de misericórdia para impedir que ele fizesse coisas que pudesse se arrepender depois. Aquele golpe de matar o seu amigo, a pessoa que você ama, simplesmente porque não tem mais jeito mesmo, melhor ser pelas suas mãos do que pela do inimigo, que talvez faça algo muito mais doloroso.
Não sei, acho que só nesse contexto, mas eu acredito que antes disso acontecer, dele lutar para matar e não para freá-lo, para impedi-lo, ele tentaria diversas alternativas antes, porque Armin e Mikasa também têm diversos sentimentos pelo Eren, mesmo embebidos ali também de muita decepção. Underline Felipe Sandrio perguntou: será que possui pelo menos a mínima possibilidade de vermos o novo titã do Eren sobre duas pernas? Aparentemente é muito desproporcional o tórax com a parte das pernas. Será esse mais um titã estilo Rod Reis? Então, Felipe, eu nem tinha notado isso nas primeiras vezes que eu li o capítulo. Então, discutindo sobre esse titã novo com a Nath, eu perguntei, será que ele não pode ficar em pé? Aí ela até falou, se for muito alto, provavelmente ele não vai ficar em pé, estilo Rod Reis. Mas eu falei, o Rod não ficava em pé também porque ele era muito desproporcional. Ele tinha braços e pernas muito finas e desproporcionais para um tronco muito grande. Aí ela falou, mas você já reparou no tamanho do quadril desse titã que surgiu do Eren? Então, por mais que o titã não estivesse formado, ainda 100% acredito eu, esse Erensauro já tinha minimamente a sua estrutura óssea ali feita no final do 123. E realmente os ossos ali, que eu não sei qual o nome, enfim, mas do seu quadril, eram fininhos para um resto ali de titã muito largo. Então, fisicamente, se o Rod não conseguia se sustentar em pé, provavelmente esse Eren também não. Não que a gente possa confiar 100% na proporcionalidade ali das ilustrações do Isayama, mesmo que elas tenham melhorado muito. Vamos esperar, aguardar, mas se for nessas proporções que estão nesse último capítulo, ele realmente teria que ficar ali mais um Erensauro mesmo, curvado, estilo Rod ou qualquer coisa, porque em pé... não sei, vai ter que construir uns ossinhos mais largos, uma estrutura um pouquinho mais parruda. Por fim, Liam Souza perguntou: Gabi, você acha que o Levi ainda vai imitar no mangá? No meu último vídeo, primeiro vídeo respondendo perguntas que vocês mandaram, eu comentei que pra mim o Levi ainda poderia ter um desfecho final, inclusive vendo, entendendo tudo que o Eren fez, ficando triste, se arrependendo. Mas eu não acho que ele deveria ter mais um momento, muito menos mitando, porque ele perdeu parte do seu corpo. Alguém vai ter que me explicar muito bem algum motivo para ele se reconstituir ali, que não faz muito sentido. Ele é um Ackerman, ele não é titã, e mesmo que ele tenha uma parcela de sangue eldianos, pessoas humanas sem titãs não se reconstituem, e por isso eu acredito que ele não tem condições de imitar. No máximo vai imitar com falas icônicas, falando mal do Eren ou qualquer coisa que esteja acontecendo, um pensamento, uma abstração, um discurso final à la Kenny Ackerman. Mas eu acho que o Levi, se não morrer, vai ficar ali com seus problemas físicos nesse final todo de Shingeki. Mitar, acho que já passou essa época. Seria mais lógico, mais bem feito, menos forçado. Se ele não voltasse voando e cortasse ali a nuca do Eren, matasse, picotasse o Eren, falasse, olha só, desse um chute na cara do Eren antes de matar. Não. Acho que a época de chutar Eren já passou, provavelmente. Mas o que você acha? Comente mais sobre o capítulo 123, o que você espera do próximo, o que você espera dessa reta final, desse estrondo, o que você achou das atitudes do Eren, como você está se sentindo nesse provável quase finzinho de Shingeki no Kyojin. Tá ficando triste já? Tá ficando saudoso? Comenta, deixa seu like para ajudar esse vídeo, compartilha aí com todo mundo pra gente discutir essas questões tão misteriosas ainda do mangá. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!